Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, eu quero te fazer um convite para você se inscrever, ativar as notificações, interagir com as pessoas que moram aqui. Nessa casa moram 200 e poucas mil pessoas. Nem sempre elas estão por aqui, mas quando você encontra os que estão, você é bem acolhido ou acolhida, bem tratado. Os esposos narcisistas, as esposas narcisistas, os familiares narcisistas e pessoas narcisistas dizem que as pessoas que moram nessa casa são loucas e que a psicóloga é louca também, né? Como é que eu sei isso? Porque elas me contam, ó, meu marido disse que você é louca, que não é para ouvir você, e eu boto bem alto para ele escutar. Então, vocês narcisistas, eu sei exatamente o que é que vocês falam a meu respeito. Mas é assim, eu quero só dizer uma coisa. Um beijo grande no coração de vocês, apesar de vocês não terem nenhum tipo de empatia e não fazer conexão com as pessoas, a gente tem um pouco de compaixão de você. Então, para você que fica me chamando de louca, aqui é um hospício onde todos estão curados para a infelicidade de vocês. Sabe quem diz que as pessoas são loucas? Normalmente são pessoas loucas, porque elas não querem admitir que elas têm um problema. Então elas dizem que quem é normal é que é louco. É isso. O tópico de hoje, um abraço para minhas queridas loucas e loucos, essas pessoas maravilhosas que me acompanham, empáticas, que toleram vocês. Então, vamos para o nosso tópico de hoje. Hoje o nosso tópico são 5 pistas para você identificar pessoas tóxicas, narcisistas, durante uma conversa. Mesmo que você viva com essas pessoas e você ainda não identificou que essa pessoa é realmente uma pessoa tóxica, pode não ser narcisista, mas pode ser tóxica, e tóxico e narcisista faz o mesmo efeito, o mesmo estrago. Você já saiu de uma conversa se sentindo inexplicavelmente esgotado, desvalorizada ou desvalorizado, onde também você queria fazer uma conexão, ou você queria conversar, ou você queria interagir com a pessoa, ou você queria perguntar alguma coisa, ou ter uma conversa elegante, gentil, civilizada ou até amorosa, mas você saiu se sentindo invisível, totalmente ignorada ou ignorado. Sabe com quem você estava conversando? Com um ou uma narcisista. Expressar, dar uma opinião, ouvir dessa conversa que não houve. Normalmente as pessoas saem de conversa com pessoas tóxicas ou narcisistas, ou que tenha outro tipo de pessoas que têm transtorno do humor, né? Que as pessoas rudes, grosseiras, se dá bom dia, manda você para voltar para o útero da mãe. Então, você sai de uma conversa com essas pessoas, quer dizer, que você civilizadamente diz que foi uma conversa. Você sai de uma conversa ignorada, marginalizada ou marginalizado, e até se sentindo insignificante, se sentindo cheio de dúvida e até mesmo, às vezes, se sentindo idiota. Se você saiu de uma conversa com alguém, repetindo o que você ouviu e o que você falou, ou se não falou, o que você gostaria de falar, e você fica conversando, mas que conversa era aquela? Que pessoa é aquela? Que coisa estranha aquilo que a pessoa ficou o tempo todo, não me deixou falar. O que eu posso lhe dizer é que você pode estar lidando com uma pessoa altamente tóxica ou em um espectro elevado de narcisismo. Muito, muito, muito egocêntrica. Na minha experiência, quase 15 anos, essas pessoas, essas interações são bastante difíceis. Então, preste atenção nessas pistas que eu vou dar a vocês, para vocês entenderem. Eu não só vou dar pista, como eu vou dar ferramentas, como você interagir com essas pessoas, o que você tem que fazer. Quando você começar a se sentir desconfortável e você vê que aquela conversa está caminhando
para um lugar chamado nada. Está gastando sua energia para entender o que está acontecendo ali, porque não é uma conversa. Conhecer esses padrões e estabelecer estratégias viáveis para você não sair tão destruído, como eu falei, né? Se sentindo insignificante, conversando sozinha ou sozinho, tentando entender o que foi que aconteceu. Você precisa ter estratégias que possam lhe capacitar para você não sair nesse estado de uma conversa com uma pessoa dessa. Mas para isso, você precisa se certificar do momento certo, de você sair do ambiente, para você sair de perto dessa pessoa e dar um passo à frente dele. Você já esteve numa conversa onde você fez o papel de poste e o bêbado chegou ali, conversou tudo que tinha que conversar, você não pôde responder porque você era um poste. O cachorro chegou e fez xixi, você não pôde reclamar com ele porque você é um poste. Então, assim, você já esteve em uma conversa onde você se sentiu um poste? Você simplesmente estava ali para ouvir ofensas, desvalorização, humilhação, deboche, ou então a pessoa falando de si mesmo o tempo inteiro, sem deixar você, sem permitir que você abrisse a boca. Não pode. Você é um poste. Esse é o primeiro sinal. Você está com a pessoa, você está conversando, você não tem o direito de abrir a boca. Uma conversa, é um monólogo, só a pessoa fala. Esse é o primeiro sinal para você identificar uma pessoa tóxica que exerce um domínio esmagador da conversa. Esse é um sinal de pessoas tóxicas ou narcisista, ou as duas coisas. A pessoa só falava de tópicos egocêntricos, sobre ele, das coisas que eles fazem, das pessoas que eles conheceram, do que eles conquistaram, do que eles destruíram. É só sobre eles. Conversa narcisista. Para você notar esse diálogo disfuncional, você percebe que a pessoa cria uma órbita ao seu redor, como se ele fosse o quê? Como se fosse o quê? Um planeta. Eles contarão histórias de heróis, mas o único herói é eles, né? Mas coisas que eles fizeram, que eles foram maravilhosos ou maravilhosas, excelentes, plenos, pico egocêntrico, onde que eles foram admirados, eles foram agraciados, e faz você se sentir ridículo ou ridícula. Faz você pensar assim, poxa, eu nunca fiz uma coisa para receber esse tipo de condecoração. Você sente que a conversa gira em torno de um palco, que eles são a figura central, o artista. Isso pode ser comparado quando você é uma pessoa empática, que você se importa com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você interage, com as pessoas que estão ao seu redor. Então você vai se sentir muito mal mesmo. Essa é uma estratégia para minar a sua autoestima, principalmente se você for aquela pessoa alegre, inteligente, capaz, e que essa outra pessoa, chamada narcisista ou pessoa tóxica, sabe das suas qualidades. Pessoas empáticas, elas apoiam e elas cuidam das pessoas que estão passando por momentos difíceis, passando por problemas, mas elas também celebram quando as pessoas que ela gosta, conquistam uma coisa maravilhosa. Se você está conversando com uma pessoa que não se preocupa com seus sentimentos, com suas emoções e que trata você como um poste tem utilidade, gente, ele dá luz. Né? Mas para uma pessoa tóxica, narcisista, egocêntrica, perversa, você não significa nada. Então você tem uma função de um poste que tem uma luz queimada. Então você se sente incapaz de navegar nessa conversa, nesse monólogo, né? Nessa conversa que você está tendo com a pessoa. Então, para navegar nesse desafio de conversar com uma pessoa extremamente egocêntrica, que usa a conversa como meta para sondar como encontrar uma maneira de conversar também com essas pessoas,
uma maneira de interagir. Então você faz um teste sutil para ver se eles tiram o foco deles e presta atenção no que você vai falar. Faça uma pergunta direta a essa pessoa, tipo: você não gosta disso? Ou você não gostaria de ouvir a minha experiência também? Para poder a pessoa se tocar que não deixou você falar. A pessoa está ali só falando sobre ela. Com isso, você não está só oferecendo uma abertura a essa pessoa, como também você está colocando na conversa, dizendo assim: ei, estou aqui há não sei quantos minutos te ouvindo. Isso você não está dizendo, né? Você está pensando, mas quando você diz assim, você não gostaria de ouvir também a história da minha experiência, ou a minha experiência? Ou então você diz assim: eu gostaria de fazer uma pergunta. Você não só está querendo compartilhar a conversa, como também serve para você saber se a pessoa está interessada nas suas experiências, na sua expectativa ou no que você tem que dizer. Seja uma ideia, seja uma sugestão, seja você falar alguma coisa sobre você, não importa. Falar das suas experiências. Para você testar se ele ou ela está interessado ou interessada em uma conversa bidirecional. Se a resposta for, depois que você pergunta alguma coisa, for mais egocêntrica do que estava sendo, você continua sendo ignorada, você pode criar um pivô ali e dizer assim para a pessoa: pedir desculpa, me desculpe, mas eu preciso me retirar. Mesmo que você more na casa com essa pessoa, você diz: eu tenho alguma coisa para fazer agora. Eu preciso me ocupar. Você me desculpa, mas eu preciso ir. Entende? Então você diz: você me desculpa, mas eu tenho que sair agora. E você sai. Sai dessa conversa que você está sendo ignorada ou ignorado, humilhado, desvalorizado, vindo de poste para bêbado conversar ou para cachorro fazer xixi. Então, dizer que você tem algo para fazer, se retirar, é uma forma gentil, educada e civilizada de você deixar a pessoa. Não sei se a pessoa vai se sentir envergonhada, porque narcisista não sente vergonha, ou não tem o senso de vergonha, mas você vai dar as costas e vai sair. Só que civilizadamente. Não como eu estava falando com você, não como ele estava fazendo com você, ignorando a sua presença, fazendo do seu ouvido um balde de lixo. Mas seja firme. Nesse momento você tem que ser firme. Você tem que dizer assim: tenho algo importante para fazer agora, você me dá licença, mas nós voltaremos a falar em outro momento. E você sai e deixa a pessoa lá, com seu egoísmo, seu egocentrismo, sua falta de educação. Segundo, você entrou em uma conversa com uma pessoa, ou tentou ter uma conversa com uma pessoa e você saiu pior do que o que você entrou. Depois de alguns minutos que essa pessoa começou a conversar, ela começou a golpear a sua autoestima. Mas isso é em poucos minutos. Você começa a conversar com a pessoa e a pessoa ali, ó, só golpeando a sua autoestima. E você já entrou numa conversa dessa inteira? Que você está conversando com uma pessoa tóxica ou narcisista? Em uma conversa com pessoa tóxica ou narcisista, você será duramente criticada ou criticado, mesmo que você não abra a boca. Eles têm alguma coisa para falar sobre você de uma forma negativa. E não é só criticar, julgar também, julgado ou julgada. E isso é desde o início da conversa. Faz com que eles se sintam poderosos ou poderosas, e é uma forma deles se afirmarem, deles afirmarem o seu domínio na conversa. Como quem diz assim: aqui quem fala sou eu, você só ouve. Como a gente faz com criança, né? Criança mal criada, que a gente diz assim: agora eu vou falar e você vai escutar, vai ficar calado. Só que você é uma pessoa adulta e que você não fez nada de errado. Lembre disso. Então, nesse tipo de conversa, eles falam sobre sua família, trabalho, tudo como um julgamento, com crítica, os amigos, o ambiente que você anda, o ambiente que você trabalha, os vizinhos, os colegas. Você percebe como eles são rápidos em comentar
sobre o comportamento, família, seus colegas, dos seus amigos, do seu chefe, do ambiente que você vive, enfim, de tudo que se relaciona com você. Rápido no julgamento. Eles criticam e julgam ao mesmo tempo. Então, eles estão sempre falando do comportamento das outras pessoas. Sobra para você porque eles começam a falar também do seu comportamento, sob o pretexto de que elas não são honestas. Não se trata de uma opinião. Se trata de fazer você e essas outras pessoas se sentirem pequenas diante deles. O propósito deles, do senso de superioridade, é muito grande, é gigante. Mas quando você é uma pessoa empática, você começa a perceber muito mal diante dessas pessoas. E você fica tentando ou querendo se conectar ou explicar que aquelas pessoas não é aquilo que eles estão dizendo ou julgando. Mas, em vez de você ficar atenta a esse sinal, e dizer assim, poxa, com que tipo de pessoa eu estou conversando? Você dá desculpas externas, você dá desculpa para o que a pessoa está julgando e criticando, só que internamente, né, você sabe que aquilo não precisava da desculpa que você deu. Você deu a desculpa por educação, porque você, se você for uma pessoa empática, uma pessoa sensível, uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa civilizada, você não vai fazer esse tipo de coisa, né? Aí o narcisista aí tá dizendo assim, mas você fala mal de mim. Claro, eu falo profissionalmente. Tô alertando as suas vítimas, tá, narcisistas? Ao invés de você questionar as grosserias, o julgamento, as críticas descabíveis, que você sabe que seus amigos, sua família, seus chefes, seus colegas, o lugar que você, o ambiente que você frequenta, não é aquilo que aquelas pessoas estão falando, que aquela pessoa está falando. Você sabe disso. Você dá desculpa para você não contrariar a pessoa. Aí você tenta dar uma explicação, mas lá no fundo você sabe que aquela pessoa é maldosa, é maliciosa. Se você está embaixo de uma enxurrada de críticas e julgamentos, saia desse ambiente, saia desse lugar, peça desculpa, vá embora. Você arranja uma coisa para você fazer. Mesmo que essa coisa tenha que ser daqui a um mês, se você vai fazer naquela hora. Então, para você neutralizar esse tipo de conversa negativa, depreciativa, para você neutralizar o impacto que ela está causando em você, ou talvez em outras pessoas que estejam ali, não piorar a situação, você acorda com um gesto e depois você faz o teste com uma pergunta empática para deixar a pessoa lá no chão. Você não só vai proteger a sua autoestima, como também desafiando a tendência dessa pessoa de menosprezar você. Isso te fornece informações valiosas. Você vai ver como a pessoa vai reagir. Isso é informação. Quando a pessoa reage, seja positivo ou negativo, é a informação que a pessoa está dando dela para nós. E nós também dando para as pessoas. Então, quando você diz, eu preciso me retirar eu preciso sair, eu tenho um compromisso, eu preciso fazer alguma coisa, você aprende a reação da pessoa. Então, isso é uma informação valiosa que a própria pessoa está te dando. Faz uma pergunta gentil, uma pergunta empática, que isso faz com que o narcisista fique perdido ali. Pô, eu estava falando de uma coisa, eu estava criticando, eu estava destruindo, eu estava fazendo e acontecendo, julgando essa cambada toda que gosta dele, que gosta dela. Ela me vem com essa pergunta gentil, empática. A pergunta é você que escolhe, tá bom? Nessa daqui eu não vou dar dica, não. Se ele desviar ou ignorar a pergunta empática que você fez, você tem 100% de possibilidade de estar falando com uma pessoa narcisista. Porque essa pessoa não tem interesse no que você fala, essa pessoa não tem empatia e não está interessado na sua perspectiva. Você também pode fazer um redirecionamento para um tópico diferente, para ver como é que a pessoa vai reagir. Como algo bom que aconteceu com você, como algo bom que você conquistou, até algo bom sobre alguma coisa que essa pessoa não diretamente está envolvida, mas alguma coisa que pode até fazer um pouquinho de massagem no ego do lado do ou da narcisista. Mas o bom é você falar de alguma coisa boa que aconteceu com você recentemente. Isso não só muda o foco da conversa, como também
a disposição que você tem em fazer parte da conversa e não da crítica e não do julgamento, mas de uma conversa equilibrada, civilizada, gentil, alegre. Essa é uma das estratégias de saída gentil e educada, que você deixa a pessoa perdido sem saber. Pô, eu tô aqui gastando meu vocabulário para destruir essa pessoa e essa pessoa está inteira, arrasada por dentro, claro, é humana, ou humano. Mas você, quando você manda gentileza para um tipo de pessoa dessa, a pessoa enlouquece, porque a pessoa fica pensando assim, mas eu não atingi a autoestima dessa pessoa, eu não fiz essa pessoa se sentir mal, eu estou perdendo a minha capacidade de ser ruim, de ser mal ou má. Nesse momento, quando você faz uma pergunta dessa com empatia, com gentileza e fala de uma coisa boa sobre você, que aconteceu recentemente, uma etapa que permite com que você interrompa a conversa lá do egocêntrico ou da egocêntrica, preservando o seu próprio bem-estar. Terceiro, você já esteve com uma pessoa que começa a te dar uma dica que você não pediu e essa dica faz com que você se sinta destruído ou destruída, faz com que você se sinta diminuída ou diminuído, faz com que a sua autoestima vá lá para baixo. A pessoa te dá uma dica para te destruir, te derrubar como uma rasteira. Você já se sentiu assim conversando com uma pessoa? Quer dizer, você não estava nem conversando, a pessoa veio te dar uma dica, sem você pedir. Pior é isso, você não pediu. A pessoa tem uma coisa para te dizer que vai ser bom para você. Não é seu terapeuta, você não estava conversando com a pessoa naquele momento e a pessoa sai com uma coisa dessa só porque está ali junto com você. É bem estranho isso. É uma dica. A pessoa ou é tóxica ou é narcisista ou é as duas coisas junto. Porque às vezes a pessoa sabe que você está numa situação específica, mas naquele momento você não está conversando sobre isso. Mas a pessoa sabe que você tem um problema específico. Então a pessoa vem com uma dica sem você pedir. A pessoa sabe que você está com um problema, mas você não pediu dica sobre isso, você não pediu para a pessoa opinar. Mas a pessoa se acha no direito de opinar, de dar uma dica que vai deixar você no chão. Quando você percebe o que a pessoa está te dizendo, você não acredita. Você não acredita. Então, quando uma pessoa vier te dar uma dica sobre um problema específico que você está atravessando, mas essa dica ou essa informação é negativa, é depreciativa e pode piorar o problema que você está atravessando, você agradeça e diga assim: eu já tenho a solução. A pessoa vai querer saber o que é. Você diz: olha, por enquanto eu não posso te informar. Eu já encontrei a solução. Morrendo porque não pôde atingir você. Claro que atingiu, mas ela não vai saber. Porque você vai manter, né, a sua postura. A postura de estudo, gente. A postura de estudo. Então você se mantém ali. Você está ali ou com vontade de vomitar, com vontade de morrer, vontade do chão abrir e você entrar, ou você está com vontade de pessoa, mas você se mantém ali. Você já esteve com alguém que te deu um conselho, mas um conselho de superioridade, conselho que você não pediu, é a mesma coisa da dica, e a pessoa se sente superior e usa a superioridade para te derrubar, como se faz com animais no abatedouro. Negativo isso, muito negativo. Tipo assim, você comenta, você comentou, não com a pessoa, com qualquer outra pessoa, até com essa pessoa mesmo. Um exemplo que eu vou. Você diz assim, poxa, eu tenho que adiantar aqui as coisas porque eu tenho um horário marcado com um psicólogo. Como? Você tá com alguma doença mental, alguma doença hereditária? Qual é o problema que você tem? Qual é o seu distúrbio? Não tem um distúrbio, não tem um problema. Olha a resposta estratégica. Não, eu estou indo ao psicólogo apenas para aprender algumas ferramentas para lidar com certos tipos de pessoa. Mas isso sério, né? Sem ofender. O tom de voz, suave, delicado. Não, eu não tenho problema nenhum. Eu marquei um horário com o psicólogo
para que ele pudesse me dar, ele ou ela pudesse me dar algumas ferramentas para mim aprender a lidar com certo tipo de pessoa. A pessoa vai, ó, é como se você desse um banho de água quente para a pessoa ficar toda pelada lá, sabe? Essa é uma dica de ouro. Mereço o quê? Mereço o quê? Mereço um abraço, mereço um beijo, mereço um prêmio. Pois é, às vezes você pode ser elegantíssima para abater também essas pessoas, porque não foi isso? O conselho da pessoa não era para te abater? Então, você não pediu. Quem diz o que quer ou o que não quer. Mas como você é uma pessoa empática, não gosta de machucar ninguém, então você educadamente, não, eu marquei o psicólogo, eu preciso de umas ferramentas psicológicas para lidar com certo tipo de pessoas. Dói isso. Ah, eu gosto de mim às vezes, sabe? Porque me passam umas coisas assim na cabeça que eu não estava nem programado para falar. Você não deveria ter informado que ia no psicólogo, mas você tem uma saída fantástica, fantástica. Porque eles vão depreciar essa sua informação. Ai, gente, quem vai no psicólogo é gente louco. Você não tá ficando doida ou doido, né? Ou então vai dizer assim, eu sempre percebi que você tinha um problema que precisava de psicólogo. Você diz, pois é, realmente eu tenho um problema, eu lido com pessoas, certo tipo de pessoas, que só um psicólogo sabe como me ajudar nesse sentido. É isso mesmo, tá bom? Ai, Deus. É importante você reconhecer conselhos que você não pediu, que isso é uma forma da pessoa exercer um poder velado sobre você. É importante você saber distinguir, porque às vezes também eles demonstram uma preocupação e dá um conselho que você não pediu. Então, essa preocupação é falsa para colher mais informação, além da informação que você deu. Então, use essa ferramenta. Reflita e direcione. E redirecione. Aí você pensa assim, esse conselho que essa pessoa está me dando é conselho ou essa pessoa está tentando me rebaixar? Ou essa pessoa está tentando minar minha autoestima? Aí dê uma pausa, reflita ali, se tá tentando diminuir, baixar minha autoestima? Com licença, eu preciso sair agora, eu preciso ir, você me dá licença, tchau. E saia daquele lugar. O tipo de pessoa não é para você ficar perto, mina nossa autoestima. Eles destroem nossa autoestima. Eles nos jogam no chão e pisoteiam em cima da gente. Imagina a pessoa te dar um conselho para te diminuir, te destruir. Conselho sobre alguma coisa que a pessoa soube sobre você. Isso é muito pequeno, negativo. Então vamos para a quarta dica. A conversa é em torno de competição. Como se você estivesse numa batalha simplesmente para saber quem consegue dominar. Conversa, conversa. Se você é uma pessoa empática, se você é uma pessoa normal, se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa gentil, educada, sensível, você quer só dialogar com as pessoas, interagir. Você está querendo brigar e nem competir para ver quem fala melhor, quem deprecia mais? Não, gente. Isso é uma coisa negativa, uma coisa pequena, de pessoas que não têm nada aqui dentro, a não ser maldade, malícia, tá? Crueldade, perversidade. Normalmente, quando eles fazem isso, eles têm um vocabulário extenso de palavras depreciativas. Eles enchem a conversa, sabe? O volume de conversa de palavras é tão grande que cria um peso. E nesse momento eles começam a interromper você. Interromper. Você começa a falar, a pessoa te interrompe. Começa a falar, a pessoa te interrompe. Eles falam tanto que você não tem espaço para se expressar. Você não tem espaço para sua voz. Então eles calam a sua voz.
expressão zero. Só que eles começam, nesse ponto aqui, começa a falar sobre você. Demais. Quando uma pessoa está falando demais, você pensa que a pessoa está ansiosa. Mas quando se trata de pessoas tóxicas, não é ansiedade. Isso é uma tática, não é ansiedade. É uma tática. Uma tática para garantir o controle e ter certeza absoluta que a voz deles que a voz dele ou dela vai dominar a conversa. E quando eles estão falando, eles estão dizendo que a sua voz é secundária. Sua opinião é secundária, que você não tem nada a falar. E você sai dali marginalizada ou marginalizado. Se você é uma pessoa empática, você sempre dá espaço para outra pessoa falar, para outra pessoa dar opinião, para outra pessoa se comunicar, para outra pessoa se expressar. Se você é uma pessoa empática, você faz isso. Mas daí, e às vezes você coloca no banco de trás para que a outra pessoa se sinta confortável. Oi, peraí, vamos conversar. Lembra de uma coisa, conversa é conexão, conversa é interação. Conversa é, eu falo, você ouve, você fala e eu ouço. Feedback. Tá bom? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Escuta, depois você fala. Eu escuto, depois você fala. Fala e eu escuto. E é assim, entendeu? Que a gente se comunica como humanos, como pessoas civilizadas, educadas, gentis, amorosas, respeitosas. Quando estamos numa conversa, a gente lembra que ali tem uma pessoa. Que a gente precisa da oportunidade daquela pessoa falar, dar opinião, fazer parte daquela conversa, parte daquela interação. Como disse, a comunicação. Conversa ou conexão sem fala não é conexão, não é conversa, você é invisível. Não fala, você é invisível. Você fala e a sua conversa é levada para outro plano negativo ou para um plano negativo, então você está sendo depreciada. É importante você entender que esse tipo de pessoa, em conversa, agarra você aqui pela gola e te joga no chão, pisa em cima. Isso é uma bandeira vermelha para você considerar traços narcisistas, por causa do propósito e da dinâmica de mudar o rumo da conversa e não deixar você falar. Normalmente, pessoas narcisistas, em uma interação, em uma conversa, só eles falam. Quando eles permitem você falar, é para colher informação. Quando você está falando que ele já tem a informação, ou ela já tem a informação que queria, então eles começam a depreciar você, de alguma forma ou de outra, para reduzir a conversa para um caminho unilateral, para que eles possam demonstrar os seus pontos de vista, mas nunca ouvir os seus. Vou dar um exemplo dessa bandeira. Você trabalha numa empresa, aí dizem lá seus chefes, seus supervisores que vai haver uma reunião. E para você preparar alguma coisa, claro, se é reunião, todo mundo fala. Informação é uma coisa, né? Quando você tem uma reunião para o chefe informar alguma coisa, o supervisor informar alguma coisa. Mesmo assim, você tem o seu momento de falar, de perguntar. Aí você vai para uma reunião e você fica o tempo inteiro querendo expor seu ponto de vista, querendo falar ou fazer uma pergunta, mas a pessoa não te dá a única oportunidade de você falar. E aí vai passando os minutos, daqui a pouco você tá com a mãozinha assim, ó, a mão do voluntária. Você olha para a pessoa para ver se a pessoa tá te olhando. Eu quero falar, eu preciso falar. Eu tenho uma pergunta. Eu posso falar? Isso sem som nenhuma. A pessoa não te responde, ignora, e você lá com a mãozinha o tempo todo, o tempo inteiro com a mãozinha assim. No final, você se sente uma pessoa completamente invisível e marginalizada. E com vergonha, porque todo mundo viu que você estava com a mãozinha para cima e ali com a sua lista de perguntas, né? Ou de coisas para apresentar, de opinião. E a pessoa não te deu o direito de fala, calou sua voz. É como se a pessoa, você sai dali tão arrasado ou arrasada, que é como se a pessoa tivesse passado em cima de você com um rolo compressor e você virou só aquela
tábua ali esmagada. Aí você percebe que aquela reunião se transformou em uma competição. Você precisa, aquilo deliberadamente virou uma tragédia para você. Você precisa encontrar um espaço para emitir a sua opinião. Precisa de uma estratégia para recuperar o seu espaço, se tornar visível, porque até o momento você é invisível, tá lá com a mãozinha assim o tempo todo, mas a pessoa não te dá a oportunidade. Então você precisa de um espaço para você confrontar essa dinâmica agressiva. Então você precisa pausar, questionar e afirmar. E por fim, entrar em ação. Agora eu vou te dar uma ferramenta para você entrar em ação e quebrar esse ciclo de abandono abusivo que você sofreu, sem direito a falar, sem direito a ser visível, sem direito a dar opinião, sem direito a ninguém ouvir a sua voz. Porque a outra pessoa lhe tornou invisível, a outra pessoa te calou, a outra pessoa te reduziu a zero. Então, o diálogo está, a reunião está totalmente dominada por aquela pessoa narcisista, egoísta, egocêntrica, que não quer ouvir a opinião de ninguém. Só ele fala, só ela fala. Então, o que é que você faz? Você vai quebrar esse ciclo abusivo de invisibilidade, de humilhação. Você vai fazer pausa, você pensa e você espera, porque sempre vai haver um espaço e você manda a sua pergunta, manda a sua opinião. Enquanto a pessoa está ali respirando, porque a pessoa não pode falar sem respirar. Quando a pessoa der uma pausa na voz, você mete a sua pergunta, mete a sua opinião e deixa lá. Todo mundo vai olhar para você, não importa. E diz mais: você pediu a minha opinião, você disse que eu preparasse as minhas perguntas, o meu material. Estava aqui aguardando o momento certo. Para organizar seus pensamentos, faça a pergunta ou exponha uma opinião sobre o que está se falando ali, a mais simples possível. Isso é a sua reação para uma conversa equitativa. Forte rejeição sobre a sua opinião ou sobre a sua fala é uma bandeira super vermelha de que você está lidando com uma pessoa narcisista, egoísta e egocêntrica. Então você faz uma pergunta bem simples, tá? Tem uma reação neutra de que não está percebendo o que está acontecendo ali, sendo que você está. Então vamos para a quinta. Sensibilidade e uma crítica destrutiva. Narcisista tem uma sensibilidade pronunciada à crítica. Ele é crítico, ela é crítica, mas você não pode fazer uma crítica nem construtiva. Se você é uma pessoa empática, se você é uma pessoa sensível, educada, gentil, civilizada, você nunca faz uma crítica destrutiva. E, aliás, você não faz crítica, você faz comentários. Quem faz crítica são eles. Mas vamos dizer, eles têm uma rejeição realmente pronunciada contra qualquer tipo de crítica, mesmo que seja para ajudar eles. É incrível como para pessoas narcisistas, a ausência de conformidade, o acordo sincero pode ser mal interpretados, pois o narcisista de julgamento e crítica geralmente sobre uma percepção binária de interações. Eles não aceitam isso. Eles querem falar, só eles querem dar opinião, só eles querem ter razão, só eles estão certos. Então, para narcisista é assim, ou você está com eles, ou você está contra eles. Essa mentalidade leva a um cenário em que os desvios dos seus pontos de vista, ou simplesmente quando você oferece uma perspectiva diferente, podem desencadear uma resposta defensiva ou uma resposta que é normalmente o que acontece, uma resposta agressiva. Até mesmo quando você fala alguma coisa neutra ou uma pergunta destinada a esclarecer alguma coisa, chega na mente do narcisista como um ataque. Quando você quer esclarecer alguma coisa, quando você quer perguntar alguma coisa, quando você quer falar alguma coisa, quando você quer dar a sua opinião, quando você quer mostrar uma perspectiva diferente, uma opinião diferente, um ponto de vista diferente, para narcisista você está atacando ele. É isso mesmo. Ele recebe isso como um ataque pessoal. Tudo o que você fala
de uma forma geral, de uma forma generalizada, para um narcisista é pessoal. Por exemplo, eu estou falando sobre distúrbio de personalidade. Como é a personalidade? Como é a característica das pessoas narcisistas? Mas se tiver um narcisista escutando, ele vai achar que eu estou falando para ele, que eu estou falando dele, da pessoa dele. Olha que ignorância. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu vou ouvir um vídeo e vou achar que a pessoa está falando comigo, mas como nós sabemos que narcisista tem um distúrbio, dá para entender, né? Que a pessoa tem um distúrbio, que a pessoa está fazendo vídeo. Mesmo que a pessoa te conheça, que aquela pessoa seja sua conhecida. Mas a pessoa tem um domínio de um assunto. O psicólogo tem um domínio do assunto. E quando ele fala, ele está falando de psicologia. Ele está falando de saúde mental. Ele está falando de várias doenças, dos espectros, das patologias, etc, 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 etc. Ele não está falando da sua pessoa. Mas como narcisista, gosta de humilhar os outros, e ele tem a autoestima muito baixa, por isso que ele quer baixar a autoestima dos outros, ele toma isso como pessoal. Então tudo que você fala é um ataque para ele. Por isso que ele não deixa você falar. Porque ele tem a autoestima tão baixa que tudo que você falar para ele é contra eles, é um ataque. Então, numa reunião, o narcisista não deixa você falar. Porque tudo que você falar, para ele, você está atacando ele. Tudo que você está falando em nome da empresa, não tem nada de pessoal ali. Se você quiser falar uma coisa pessoal com a pessoa, você chama a pessoa e conversa. Você não precisa usar um veículo de comunicação para ficar falando uma coisa para uma pessoa. Olha que cabeça louca, né? E ainda fica chamando os outros de louco. Como é que você ouve um vídeo? Alguém que você não tem nenhum tipo de problema com aquela pessoa e você vai tomar aquilo que a pessoa está falando para você? Olha, você não precisa de um psicólogo não, você precisa de um hospital, de uma clínica psiquiátrica, onde tem vários profissionais. Entende? Então, quando você é uma pessoa empática, você sabe que certos tópicos são delicados para essas pessoas. Quando você conhece uma pessoa assim, uma pessoa tóxica, você sabe que certos tópicos são delicados, então você não fala. Não é em vídeo. Você não fala quando você está interagindo com aquela pessoa pessoalmente. Mas existem coisas que você precisa falar, que você precisa comentar, que você precisa interagir com aquela pessoa. Tudo o que você diz para um narcisista desencadeia uma batalha, uma guerra. Desencadeia um conflito. E às vezes você se sente concordando externamente com uma coisa que você não concorda internamente. Tá entendendo o que eu tô falando? Então você concorda com uma coisa que você discorda só para você não sofrer uma retaliação daquela pessoa. E isso faz você perder informações valiosas. Porque nós só podemos conhecer alguém se você interage com aquela pessoa. Aí você vai conhecer melhor aquela pessoa. Quando a pessoa nunca te dá a oportunidade de você conhecê-la, você está perdendo coisas valiosas. Pode te ajudar, te proteger, pode melhorar a sua relação com aquela pessoa ou não. Pode também te afastar daquela pessoa para que você não tenha mais dissabores, né? Com narcisista é assim, você fala uma coisa simples, uma coisa neutra, e eles recebem como se você estivesse ofendendo a mãe deles. Exato. É assim que eles reagem. Como se você estivesse ofendendo a mãe dele, ou a pessoa que ele mais considera, se é que eles consideram alguém. Às vezes você não considera isso como uma bandeira, e você dá uma resposta ambígua para não incomodá-los, para que eles não se sintam ofendidos. Evitar conflitos. Só que quando você faz isso, você evolui para um padrão de conversa onde você não tem voz, onde você é neutralizado, onde você é desrespeitado, etc, 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 todas essas coisas que eu falei aqui. Viver com uma pessoa assim, onde você fica pisando em ovos, onde você não sabe como interagir, como conversar com essa pessoa, você nunca sabe como é que aquela pessoa vai receber a sua conversa, a sua opinião, a sua sugestão, a sua interação mesmo. Você vive com uma pessoa dentro de casa, você tem que interagir com essa pessoa. Mas quando você sente medo de conversar com essa pessoa, você vai viver muitos anos, você vai pagar um preço muito alto por isso. Você vai estar perdendo anos da sua vida interagindo com uma pessoa
você não interage, você só ouve aquela pessoa. Não tem opinião, você não ouve, você não tem voz, você é uma pessoa muda. Nem por sinais você pode interagir com essa pessoa. Nem com a linguagem Libras você não pode falar com uma pessoa dessa, porque essa pessoa se sente superior a você, né? Ou então se sente ofendida com o que você fala. Tudo isso é uma estratégia de controle, para que você nunca tenha a oportunidade de mostrar para a pessoa quem realmente ela é. Narcisista sabe quem eles são. Sociopata sabe quem eles são. Pessoas ignorantes sabem quem eles são. Pessoas ruins sabem que são ruins. Pessoas mesquinhas sabem que são mesquinhas. Pessoas perversas sabem que são perversas. O psicopata, ele faz a coisa, ele sabe aquilo que ele fez, mas para ele aquilo é normal. Ele não tem nenhum tipo de emoção. Ele não tem. Então para ele aquilo ali, aquele mal que ele faz, é normal. Ele não sente nenhum tipo de remorso, ele não sente nada. Mas narcisista não, narcisista tem sentimentos igual a gente, emoções também. Mas quando você se depara com um psicopata narcisista, aí é o que acabei de falar. Mas se for só narcisista, ele sabe, sim, ele sabe que machucou você, ele sabe que te feriu, ele sabe que te magoou, ele sabe que te machucou, ele sabe que ele impediu você de falar porque tem medo do que você fala. Então não fale, mesmo que você crie um conflito, você tem que expressar a sua opinião. Sabe por quê? Porque caso contrário, você nunca terá voz nesse relacionamento, você perderá anos e anos da sua vida. É um relacionamento que não existe, é apenas duas pessoas convivendo, não é relacionamento. E você está sempre priorizando a voz da outra pessoa e não a sua. Se você é uma pessoa sensível, se você é uma pessoa empática, se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa civilizada, você sempre vai dar oportunidade a outra pessoa falar. Mas fale, mesmo que a pessoa não queira ouvir, fale. Fale com educação, fale com gentileza. Ou então se retire e deixe a pessoa falando sozinho. Então, eu vou fazer alguma coisa que eu tenho que fazer agora. Falamos desse assunto em outro momento. Ah, não, mas eu quero falar agora. Sinto muito, mas você vai ficar falando sozinho ou sozinha porque eu não tenho mais tempo para você. Sai e deixa a pessoa falando. A pessoa vai te xingar, vai te desejar tudo que for ruim. Problema dela. Problema dela. Preserve sua saúde, seu bem-estar, sua sanidade mental. Porque viver com essas pessoas, você fica louca também. Ou louco. Então, verifique o que essa pessoa está fazendo para você tomar uma atitude. Ou você se retirar do ambiente, ou você questionar. De uma forma que você não seja retaliada ou retaliado. Conversar com pessoas difíceis, pessoas tóxicas, você tem que observar e verificar esses padrões de depreciação, de humilhação, de invisibilidade, de ignorar. A pessoa ignora você, que você está ali. E a pessoa fala, não deixa você falar, a pessoa ignora você. Então você vira o quê? Poste do bêbado ou poste do cachorro que vai lá fazer xixi todo dia. Então, ó, um beijo no coração. Sábado vai ter um vídeo muito importante. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijo grande no coração. Tchau.